Qual é o seu alvo e como você tem prosseguido até ele? É o que a gente vai falar hoje. Você já percebeu quanto hoje a gente tem uma escassez de tempo? O tempo é o mesmo para todo mundo. Só que muitas vezes a gente está tão imerso a tantas distrações que a gente não se lembra exatamente qual é o nosso alvo. Se você é cristão, se você tem a Bíblia como teu parâmetro de fé, você vai lembrar que o teu alvo é Cristo. E se o teu alvo é Cristo, o que você está fazendo para prosseguir em conhecer ao Senhor? Lembrando sempre de que nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Isso é o próprio Evangelho que diz, né? E o Evangelho, ele é loucura para os homens, mas ele é poder de Deus para aqueles que creem. Então, no mundo como hoje, em que a gente tem tanta coisa para fazer, a gente precisa lembrar do foco e se livrar das distrações, que são inúmeras. E não é de hoje. Quando a gente vai para a Bíblia e a gente vê, quando Moisés, ele volta para o Egito, já ali entendendo qual é a origem dele, sabendo qual que é o propósito dele, não ainda pedindo para Faraó para que o povo seja libertado, mas apenas pedindo a Faraó que o povo pudesse ir até o deserto, sacrificar a Deus e voltar. Naquele momento, Faraó já tinha mudado muito, né, da geração de José até aquele momento. E ele, quando ouviu aquele pedido, ele falou assim, mas que Deus é esse? Quem é esse Deus dos hebreus para que eu libere o povo, para que vá servi-lo? Não. E naquele mesmo dia, diz a palavra lá em Êxodo, que Faraó ele dobrou a carga dos hebreus. No intuito de tá sobrando tempo, se esse povo tá pensando em ir até o deserto sacrificar para o Senhor, é porque tá sobrando tempo. Então, se antes eles tinham a matéria-prima para fazer os tijolos, agora eles que procurem a matéria-prima para fazer os tijolos. Tem alguma semelhança, você consegue ver alguma semelhança nos dias atuais? A gente não faz tijolos, ou às vezes você faz. Mas quantas coisas a gente tem que fazer, né, para o nosso trabalho, para outras, para a família, para outras coisas que vai tirando o nosso foco, vai tomando o nosso tempo, preenchendo o nosso tempo de tal forma que a gente não tem tempo para uma dedicação ao Senhor, para sacrificar ao Senhor. E muito diferente, né, dos tempos antigos para hoje, o que o Senhor requer de nós é um sacrifício de gratidão. É muito mais sacrifício de gratidão e obediência. E a busca pela face do Senhor. E o que é, né? Como que eu faço isso? É um tempo de dedicação, é um tempo que você dá exclusividade para Deus. É bem certo que Ele responde as nossas orações enquanto a gente está no trajeto, que a gente pode fazer uma leitura, né, enquanto a gente está no trajeto para o trabalho, quantas horas às vezes, né? Tem gente que gasta 1, 2 horas para chegar até o trabalho. Então, nesse trajeto, não é possível eu incluir ali uma leitura que vai trazer a edificação do meu espírito. Às vezes é possível, mas a gente está tão acostumado com essa rotina que a gente faz o quê? A gente rola feed no TikTok, a gente rola feed no Instagram, a gente dá uma olhadinha nos vídeos do YouTube, talvez em coisas que não tragam uma edificação, mas que de repente sejam engraçadas, te traz ali uma distração, de uma rotina tão pesada. E o seu espírito vai ficando enfraquecido. Você não vai tendo forças para lutar contra aquilo que é necessário ao longo do seu dia, que vai drenar a sua energia. Porque se o teu espírito estiver forte, fortalecido na palavra do Senhor, né, abastecido do que Deus diz a teu respeito, quando o mundo vier dizer algo a teu respeito, você já vai estar firmado, sabendo muito bem quem você é, aonde você quer chegar e o que você precisa fazer para chegar lá. Você não vai ficar confundido. Mas o que é comum hoje é a gente ver muita confusão. Por quê? Porque a gente está distraído. O que eu deveria estar fazendo agora? Quantas vezes, ao longo do seu dia, você pensa assim, nossa, eu deveria ler a Bíblia. Então pensa nesse universo, você se perguntando quanto eu deveria ler a Bíblia. Mas desse universo, quantas vezes efetivamente você leu a Bíblia? Você abriu realmente a Bíblia? Ou você viu ali no seu aplicativo e de repente chegou uma notificação e quando você foi ver, você se perdeu na notificação e a Bíblia ficou para depois e o depois não chegou. É assim. Então a gente está, muitas vezes, substituindo aquilo que é eterno por aquilo que é temporal, por aquilo que é passageiro. Né? Muitas vezes a gente gasta muito tempo vendo notícias, vendo algo que seja temporário, totalmente temporário, né? E a gente gasta pouquíssimo tempo com aquilo que vai durar a eternidade, né? Com aquilo que vai, de fato, abastecer nosso coração. Martinho Lutero, ele tem uma frase que ela chega a ser um tanto quanto irônica quando a gente não entende o néctar dela, né? Quando a gente não entende o sumo dela. Ele fala assim, hoje eu tenho tanta coisa para fazer que eu vou orar pelo menos 3 horas
ao amanhecer. Em geral, quando a gente pensa, nossa, hoje meu dia tá cheio, minha agenda tá lotada, tem um monte de coisa pra fazer, o que a gente faz primeiro? A gente fala assim, vou tirar esse tempo da oração aqui, eu vou orar menos, eu vou orar no caminho, eu vou fazer tal coisa aí. E a oração fica pra lá, e a leitura da Bíblia fica pra lá. E quando a gente para pra pensar nisso, alguém que entendeu o poder de falar com Deus, olha como ele aplica isso na vida dele. Se nós entendêssemos isso, no dia que o nosso dia realmente está cheio, a gente dedicaria os primeiros momentos dele para falar com o Senhor. Porque se a gente fizer isso, a gente entende que Deus ele vai adiante de nós. Eu tenho uma reunião com o meu chefe, ele é uma pessoa meio complicada, é difícil, eu tenho que convencê-lo. Quando você dedica ali um tempo na oração, o Senhor já vai adiante de você e quebranta o coração daquele chefe. Quando você chega para falar aquilo que você achou que, meu Deus, vai ser impossível, se torna possível. Porque você buscou primeiro a justiça do Senhor, buscou primeiro o reino dos céus e ele foi acrescentando todas as outras coisas. Então, nesse contexto de coisas tenho tanta coisa para fazer, tenho tanta gente para falar, Jesus, ele tinha multidões que acompanhavam ele. E é impressionante perceber que ele dedicava um tempo sempre para falar com o Pai. E era Jesus. Quem sou eu? Se não dedicar um tempo para falar com o Pai. Então percebe que, olha o meu exemplo, o exemplo maior que nós temos, né? Jesus, ele veio como homem e é o nosso irmão mais velho, aquele que nós podemos nos espelhar. E ele fazia isso. Ele dedicava um tempão às multidões, né? Ele se desabastecia enquanto ele dava para aquelas pessoas. Mas ele tinha um lugar onde ele era reabastecido e cheio da presença do Senhor, que era na oração. Então, eu quero te convidar, não se distraia. Lembre, qual é o teu foco? E dedique tempo para isso. Dedique tempo para Deus. Busque a palavra do Senhor, busque entender aquilo que o Senhor quer dizer para você a teu respeito, o que ele diz a teu respeito. E tenho certeza que você vai trazer a modificação que Romanos 12:2 fala, né? Não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pelo poder do Espírito. Renovai a sua mente. Então, quando você lê a palavra, ela vai renovando o seu entendimento, renovando a sua mente, os seus conceitos, aquilo que você achava, aquilo que você pensava. E aquilo vai tornando mais parecido com a excelência de Deus e com aquilo que Ele deseja. Então, que venha o reino do Senhor na terra, assim como é no céu. E a gente faz isso por meio da nossa busca. Então, não se distraia. Venha para o foco e lembra do foco. E mantenha-se firme nele. Porque aquilo que é eterno não vai passar. Aquilo que a gente vê hoje, aquilo que a gente rola no feed, aquilo que é muito trabalho e pouco resultado, vai passar. Mas existe algo que é eterno. E é nisso que você precisa se apegar. Amém? Que essa palavra tenha edificado a sua vida. Deixa seu like, curta aí, compartilha e deixa seu comentário. E até semana que vem. Um beijo.